Qual é o seu chamado, a sua vocação? Será que Deus tem um chamado específico e especial para você? Eu queria contar um pouco da minha vida e compartilhar alguns ensinamentos de um livro que eu vou indicar sobre esse assunto. Se você tem essas questões vocacionais e chamados, acho que, cara, esse vídeo é para você hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana. Esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe os comentários aqui no canal e tem muita novidade para quem resolve ser membro do canal. Então tem uma opção aqui, se você quiser ajudar o canal a crescer ainda mais, você pode se tornar um membro, além de fazer uma contribuição esporádica aqui no Valeu. Se quiser deixar um valeu também, a gente está topando. E hoje eu queria falar do quê? Dessa questão de chamado. Porque olha só, cara, tem pessoas que recebem um chamado sobrenatural da parte de Deus e tal. Cara, eu não duvido dos relatos que eu escuto, sabe? Eu acredito em pessoas que contam essas histórias e eu não duvido delas, não coloco em xeque nada disso. O que eu tenho certeza é que, do ponto de vista do Novo Testamento, isso não é uma regra para as pessoas. Ou seja, não é uma regra que todo mundo vá receber algum tipo de revelação especial dizendo no que ela deve trabalhar para o resto da vida e qual é a atividade que ela deve se dedicar, tá? Isso não tem base bíblica para a gente achar que todo mundo vai ter uma experiência sobrenatural com Deus e nessa experiência sobrenatural vai ficar evidente o que ela vai fazer para o resto da vida. E então isso se torna ainda mais relevante no nosso contexto atual, em que cada vez mais as pessoas vão ter mais de uma vocação, ou mais de um trabalho, ou mais de uma atividade, ou mesmo mais de um espaço profissional, nos quais, ao longo da vida, essa pessoa terá a oportunidade de desempenhar mais do que um dom de Deus. Do que você está falando, Vitor? Lembra que antigamente, no tempo dos nossos pais e avós, o cara estudava para fazer uma parada e ele fazia aquilo a vida inteira. Em especial, alguns contextos mais urbanos, às vezes o cara nem estudava tanto assim, ele fazia um curso técnico para ser um determinado tipo de operário na fábrica a vida inteira. E aquilo parecia ser a vocação dele. Cada vez mais isso é escasso, cada vez mais a experiência das pessoas muda. Eu, particularmente, sou fruto disso. Eu vim de uma faculdade de jornalismo, trabalhei em redação. Depois da redação, fui para o mundo corporativo, trabalhar em empresa. E se eu não tivesse passado por cada uma dessas etapas, fazendo uma faculdade de comunicação, tendo trabalhado em noticiário, e inclusive dentro de televisão, e depois tendo trabalhado na parte de marketing digital e desenvolvimento de novos negócios na área do marketing digital com a Universal Music, se eu não tivesse passado por todas essas etapas, só o conhecimento teológico não seria suficiente para que você recebesse esse conteúdo que eu produzo hoje para o YouTube. Não teria o conhecimento técnico da captação de imagem, da captação de som, da iluminação, da roteirização, da desenvoltura com a câmera para a qual eu fui treinado. E o fato de ter tido vários tipos de trabalho me prepararam para aquilo que eu faço hoje. O que não significa que eu não possa um dia fazer outras coisas diferentes disso, ou mesmo voltar a fazer coisas que eu já fiz antes. E o mundo está cada vez mais dinâmico e para nós o mundo está sendo assim. Talvez você já tenha passado por diferentes tipos de trabalho diferente e o que você está agora também não seja o tipo de trabalho que você vai encerrar sua carreira. E os nossos filhos, então, nem se fala como é que a coisa vai ser. Então, durante um tempo, existia uma espécie de teologia popular muito difundida nas igrejas, de que você receberia o seu chamado, exerceria a vocação, e nessa vocação você se sentiria completo, porque foi o que Deus te chamou para fazer. E agora Deus parece estar chamando todos nós
para uma realidade diferente na qual todos nós estamos sendo chamados para sermos versáteis, abertos e maleáveis a novas experiências e novos lugares. Tem gente mais preparado para lidar com essas novidades, tem gente com menor preparo para lidar com essas novidades. Ah, Vitor, mas eu conheço uma pessoa que foi chamada para um campo missionário, para um lugar específico. Irmão, não duvido, pode acontecer. O que eu estou dizendo é que não precisa necessariamente acontecer na sua vida e não acontece na vida de todas as pessoas, de todos os cristãos. Entretanto, a gente tem um determinado tipo de chamado para todos os cristãos. E é por isso que eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui, Chamados para Criar. Chamados para Criar, do Jordan Raynor, editora Thomas Nelson, em parceria com a Pilgrim. Nossa, eu falei com a Pilgrim, né? Pilgrim. É assim que o pessoal fala, mais abrasileirado? Pilgrim. Com a Pilgrim. Um aplicativo Pilgrim, parceria deles, lançaram esse livro que eu recebi de presente da El Shaddai, editora El Shaddai. Você pode adquirir o seu exemplar na editora El Shaddai por meio do link que está aqui na descrição. Eles fazem uma parceria comigo e eu queria explicar um pouquinho dessa parceria a título de transparência com você que assiste o canal, para que você entenda por que eu topei fazer essa parceria com eles e por que é importante para o canal essa parceria e importante talvez para quem está assistindo. Eu recebo livros de diversas editoras cristãs, tá? De presente e tal. E nenhum problema em quem recebe, em quem envia, outros criadores de conteúdo que recebem. A questão é que eu não escolho os livros que a Mundo Cristão vai me mandar, que a Thomas Nelson vai me mandar, que a Ultimato vai me mandar. Eu não escolho, que a Vida me manda. Eu não escolho quais são os livros que eu vou receber. E às vezes eles me mandam coisa que eu acho que vale a pena indicar aqui no canal para vocês, e às vezes eles me mandam coisas que eu não vejo muito sentido. Às vezes, dependendo do caso, nem todos os livros de qualquer editora são livros que eu acho bons. E eu indico aquilo que eu leio e aquilo que eu acho bom. A diferença que eu tenho da parceria com a El Shaddai é precisamente a seguinte: a El Shaddai me manda o que eu peço, o que eu quero e o que eu acho que vai ser bom para você, tá? E se eventualmente eles me mandarem alguma coisa por sugestão que eu ainda não conheça, eu tenho total liberdade para não indicar. Esse daqui é um daqueles livros práticos, bem feitos, bem escritos e com uma escrita fácil, inclusive, que faz aquilo que o Giuseppe Segala, um livro antigo conhecido aqui do nosso canal, A Pesquisa do Jesus Histórico. No início do livro, o Pepe Segala, ele relata a quantidade de produção literária a respeito de Jesus durante o século XX. Tanto produções técnicas quanto produções populares. E nessas produções populares, você vê lá Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse livro aqui, Chamados para Criar, ele tem um pouco essa pegada. Mas não está escrito aqui o marketing maroto. Jesus, o maior, e aqui é o lance seguinte, Jesus, o maior empreendedor que já existiu, tá? Então esse livro aqui é um livro do Jesus empreendedor. E eu sou meio crítico desse tipo de livro, e esse aqui eu estou indicando por quê? Primeiro, porque não tem o marketing maroto. Segundo, que o Jordan Raynor conseguiu fazer um treco nesse livro aqui, que é o que a turma do motivacional empreendedor falha retumbantemente em fazer, que é mostrar que, em alguma medida, todos nós temos algum tipo de empreendimento ao longo da vida. Você pode ser funcionário de uma empresa, você pode ser empresário, você pode ser representante comercial, você pode ser funcionário público, você pode ser professor. Todos nós temos algum tipo de empreendimento na vida e todos nós fazemos algumas coisas ao longo da vida que revelam o caráter criativo que Deus colocou em nós, porque somos imagem e semelhança de Deus, que é um Deus criador e criativo.
E então, isso daqui não é seja um empreendedor e salva o mundo. Esse livro não é isso. Jesus é um empreendedor, seja você também, seja criativo. Já foi naquele tipo de palestra que o palestrante chega para você e fala assim, você tem que ser criativo, você tem que inovar. Aí você fala, tá, mas como? E em uma palestra não resolve. Não, esse livro, ele não é bem isso. Esse livro, ele mostra para você que, seja você um artista, um professor, um empresário, um vendedor, um funcionário público, um executivo, um profissional liberal, um prestador de serviço, o que for, seja você o que for, em algum momento você vai criar coisas. Em algum momento você vai entrar em projetos, ainda que você não pense que aquilo é um projeto. Mas tudo que você planeja, que é longo prazo, e que é médio prazo, e que você fala, não, tem que tomar esse passo, isso é uma empreitada, todo mundo está nessa. Como ser santo nas nossas empreitadas? Esse aqui é o livro, tá? E então, dentro desse contexto atual, que a gente é chamado para essa flexibilidade, de estar sempre em vários trabalhos, de estar sempre lutando com mudanças e tentando entender as novas realidades que se apresentam nesse contexto, você tem um chamado. Todo mundo tem um chamado. E nós somos chamados para viver essa imagem e semelhança de Deus, que inclui um determinado tipo de criatividade. Como que você navega num mundo desse é o que esse livro traz. E eu queria deixar 2 liçõezinhas do livro, para não dar spoiler e estragar, porque tem muito mais coisa legal aqui. Mas queria deixar 2 liçõezinhas aqui do livro que eu acho que podem ser legais. Primeira, esse jeito de enxergar o mundo, que todos nós somos chamados para criar algo, faz com que aquela dinâmica de igreja, na qual pessoas são mais valorizadas de acordo com os chamados que elas têm, caiam por terra. Aquela hierarquia, porque tem um chamado mais importante que o outro, que é algo que a Bíblia condena, Paulo condena veementemente, essa hierarquia cai por terra, porque todos nós fomos chamados para esse tipo de empreitada. Essa é a primeira coisa. Não tem chamamento mais especial que o outro. Você não é mais especial que o outro não é mais especial que você. Segundo aprendizado que está aqui contido nesse livro, que eu acho relevante. Quando a gente fala em criar e inovar, talvez você não se sinta criativo. Talvez você não se sinta inovador. Mas o evangelho é boa notícia. E notícia é novidade para quem está ouvindo, para quem está escutando, para quem está recebendo aquele testemunho. Toda vez que você prega o evangelho, e você é chamado para isso, eu sou chamado para isso, nós somos chamados para viver e proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Toda vez que a gente proclama boa notícia, a gente está trazendo inovação para o lugar onde a gente está. Seja esse lugar, qualquer lugar onde a nossa vida profissional esteja. E aí eu te digo uma coisa, pessoas com chamado ministerial para tempo integral não têm o privilégio que talvez você tenha que não está no ministério em tempo integral. Que é o seguinte, levar o evangelho num ambiente secularizado, no seu lugar de trabalho, brilhar a luz de Jesus ali, para gente que não conhece. O cara que está no chamado ministerial em tempo integral, ele vai ter que buscar proativamente oportunidades para conhecer gente nova, para que não seja amigo só de crente, para que então ele testemunhe do evangelho aqui e ali. Você não, você tem um campo missionário no momento em que você pisa na sua empresa. Então isso é um privilégio. E ali, qual é a grande inovação que você pode trazer? Entre outras coisas, uma ética do trabalho na qual você percebe que existe valor fundamental e sentido da vida em trabalhar bem, mas
contagiar o ambiente do seu trabalho com boas notícias e com a grande boa notícia da proclamação do Evangelho por meio da tua vida e a tua integridade, o teu testemunho e, claro, falando de Jesus nos momentos oportunos. Então, livro simples, leitura rápida, são, vamos ver aqui, 236 paginetas, não, um pouquinho mais, 254 paginetas, certo? Não é muita coisa, leitura rápida, muito bem feita, Jordan Raynor, Chamados para Criar, certo? O link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, proclame o Evangelho onde você está, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.